Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre fisiologia musculoesquelética, como acontece a contração muscular, né? Como os seus tecidos, sua célula muscular se contrai para que você tenha o nosso movimento e que você possa se locomover, pular e fazer exercício. Sou o professor Marcelo e vou ajudar você a compreender os processos fisiológicos da contração muscular. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o corpo humano apresenta três tipos de tecido muscular. O tecido, né, as fibras do músculo esquelético, o tecido muscular esquelético, o muscular cardíaco e o muscular liso. Cada um com suas características celulares, suas características de contração e de controle. Enquanto que na fibra muscular, né, as células são grandes, multinucleadas, então eu vejo células alongadas, com mais de um núcleo, elas vão se apresentar, né, como um aspecto listrado ou estriado na microscopia. Nós temos o músculo cardíaco, onde eu tenho estrias também, mas elas são menores. Eu vejo a presença de, né, células que são ramificadas e mononucleares, então eu percebo que cada célula apresenta apenas um núcleo, e entre essas células eu vejo um dísculo intercalar, eu vejo regiões mais escuras que determinam o início e o fim de uma célula. Quanto no tecido muscular liso, né, aquele que reveste as minhas vísceras, que faz parte das musculaturas do meu estômago e de outros tecidos, né, do meu endotélio, eu vejo lá as células pequenas e elas não apresentam estriações e por isso são denominadas de lisos. O tecido muscular esquelético, meu músculo esquelético, ele está presente lá, né? Ele é unido aos ossos do meu esqueleto. Então, toda vez que eu tenho lá nos meus ossos, eu tenho músculos esqueléticos associados a eles, e ele vai promover o meu controle, né, dos meus movimentos corporais. Então, toda vez que eu mexo a cabeça de um lado para o outro, que eu abro os meus braços ou estico, que eu mexo os meus dedos, que eu bato palmas, que eu faço o movimento dos meus ombros, eu estou realizando os movimentos corporais através dos músculos esqueléticos. O músculo cardíaco, né? Ele é um músculo estriado, presente no coração, e ele vai promover, através da sua contração, o movimento do sangue pelo meu organismo. Então, o sistema muscular cardíaco e sistema circulatório apresentam uma interrelação, uma correlação, né, entre eles para fazer o sangue circular no meu sistema. O músculo liso, ele vai estar presente em diversos órgãos, ele vai formar estruturas tubulares internas, como, por exemplo, as estruturas do meu intestino, as, a forma do meu estômago, entre outras estruturas. Ele promove o movimento de substâncias para dentro e fora do meu organismo, e ele faz o movimento de substâncias dentro do meu próprio corpo, como, por exemplo, além do tecido epitelial, né, presente no meu endotélio, eu tenho ali uma camada de músculo liso nas veias e artérias do meu coração, do meu corpo, desculpa, no coração é músculo cardíaco. Bom, vamos falar um pouquinho então do meu músculo esquelético. O músculo esquelético, ele é um conjunto de células musculares que a gente denomina de fibras musculares. Então, as fibras musculares mais o tecido conjuntivo, ou seja, eu tenho várias células fibrosas, várias fibras musculares. Quando eu junto essas fibras musculares com tecido conectivo, eu formo o que a gente chama de fascículo muscular, né? Ou os meus feixes de fibras. Para cada fascículo muscular, para cada fibra muscular, eu junto elas com tecido conectivo, mais os nervos e mais os vasos sanguíneos, eu vou ter os meus diferentes músculos esqueléticos. É claro que aí eu vou ter uma série, né, um conjunto de músculos esqueléticos que vão formar as diferentes partes do meu corpo. Ou seja, o meu músculo deltoide, ele é formado
por vários vasos sanguíneos, vários nervos e tecidos conectivos, formados por um conjunto de fibras, né? Um conjunto de fascículos musculares. Quando eu olhar nessas fascículos musculares do meu músculo deltoide, eu vou ver que ele é formado de tecido conjuntivo, e cada tecido conjuntivo vai ter várias fibras musculares que correspondem a várias células musculares. Tudo bem? Então, essa é a organização do nosso músculo. Quando a gente olhar essa fibra muscular, né, a fibra muscular esquelética, essa célula muscular, a gente encontra uma célula extremamente especializada, que apresenta morfologia própria para promover a sua função. Como ela é formada? Ela vai ter lá um sarcolema, túbulos T, um núcleo, mais de um núcleo, porque ela é multinucleada, mitocôndrias, e quando eu olhar lá, ela vai ter estruturas organizadas, né, sáculos estruturais formados, que a gente denomina de miofibrila, formado por filamentos grossos e filamentos finos. Então, o que que é o sarcolema da fibra esquelética? O sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular. Então, em vez de eu denominá-la de membrana plasmática, nós vamos denominá-la de sarcolema. Então, sarcolema é a membrana plasmática das células musculares. O sarcoplasma equivale ao nosso citoplasma, e lá eu vou ter substâncias difundidas, né, diluídas, aminoácidos, vitaminas, enzimas, né? Tudo que a célula necessita para fazer o seu trabalho, a sua manutenção. A miofibrila, né, aquele saco, são feixes organizados de proteínas contráteis e elásticas. Então, para o músculo realizar a função dele, ele tem no seu interior lá da sua célula alguns feixes de proteínas contráteis e elásticas que vão dar o seu poder de contração e relaxamento. O retículo endoplasmático, né, que a gente chama de retículo sarcoplasmático, ele é um retículo endoplasmático modificado. Cada miofibrila, então, cada feixe de proteínas contráteis elástica vai ter ao seu redor, vai ter em volta de si, né, uma, uma, um retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático vai ter cisternas, né, como se fossem cavernas dentro dele, né, que são as regiões terminais alargadas. Ela vai ser frequentemente concentrar e sequestrar cálcio, e esse cálcio vai ser importante para o processo de concentração, que a gente vai conversar mais adiante. Além disso, quando a gente olha essas células, a gente vai ter lá turbos transversos, né, os túbulos T. Eles são extensões da membrana plasmática. Eles se associam com essas cisternas terminais, ou seja, essas regiões onde o retículo plasmático alarga nas extremidades, né? Ela se associa com esses túbulos T, e eles vão permitir que o potencial de ação se movimente mais rapidamente na superfície do interior da fibra. Então, eles estão relacionados extremamente relacionados, né, com o processo de contração muscular. Vamos olhar lá a minha miofibrila, né, aquele feixe formado apenas por proteínas contráteis, como eles se organizam dentro do meu tecido muscular. Quando a gente olhar uma miofibrila, a gente vai ver ao microscópio eletrônico uma região, né, formada pelas proteínas, pelas fibras grossas e regiões de fibras finas. Essas regiões de fibras grossas, elas apresentam uma proteína, uma linha central que a gente denomina de linha M, uma ponta de uma região rica em proteínas grossas, em filamentos grossos, feixes grossos, e até a extremidade terminal, ela a gente chama de banda A. A região entre a banda A e a próxima banda A gente chama de banda I. Ela é formada, ela apresenta na sua região um disco Z, que é uma região central, e as fibras proteicas finas. E a região entre um disco Z e outro disco Z é denominada de sarcômero. Nesse sarcômero, a gente tem a zona H, que é a região onde eu tenho a interação entre as fibras finas e as fibras grossas que compõem o sarcômero. Tudo bem?
Quando a gente vai olhar esses componentes e a gente vê a região do sarcômero, a gente vai ter a seguinte predisposição de proteínas. A gente tem a linha Z, né, a linha M aqui, formada por proteínas. Essas proteínas que formam a minha banda A, elas apresentam-se aqui, ó, principalmente a proteína miosina. A miosina, ela é a proteína que vai estar relacionada, que vai estar presente na minha zona H, e ela vai passar no seu meio a linha M, que dá maior resistência, né, e ancora essas feixes de miosina. Essa miosina, ela vai estar presa a uma proteína chamada titina, que vai funcionar como se fosse uma espécie de mola do meu sarcômero, e na minha banda I, eu vou ter a presença da actina, né? Que são filamentos da proteína actina, e na ponta dessas actinas, formando esse disco Z, eu vou ter, né, proteínas que sustentam a actina e a titina, que atuam como proteínas contráteis e proteínas que têm a função de retornar a miosina para sua função. Então, aqui a gente vê a construção de um sarcômero. E as miofibrilas, elas vão ser formadas por repetições desse sarcômero. Então, quando eu olhar lá, eu vou ter regiões de banda I, formada principalmente pelas actinas, regiões da proteína Z, formada principalmente, né, pela minha miosina. Eu vou ter regiões onde elas se intercalam, então regiões onde a actina e a miosina se sobrepõem. Eu vou ter lá a tinina, que é uma proteína que vai funcionar como uma mola, trazendo a actina de novo para a posição a miosina para a posição original. Então ela traz a miosina para a posição original e elas estando ancoradas por uma proteína vertical que vai formar o meu disco Z. Tudo bem? Então vamos lá. A miofibrila. Eu tenho os filamentos grossos da minha miofibrila, que são a miosina. Eu tenho os filamentos finos formados por microfilamentos de actina. Eu ainda tenho ali a presença de proteínas reguladoras, que vão atuar na regulação da contração, que é a tropomiosina e a troponina, que a gente vai falar mais à frente para que elas servem. Eu vou ter proteínas acessórias gigantes, que são a titina, que vai fazer, né? Vai ancorar a miosina e vai dar para ela a elasticidade, fazendo com que ela retorne à posição inicial para o relaxamento, e a nebulina, que também faz parte como uma proteína acessória gigante. Então, o que que a gente tem ali? Quando a gente vai dar uma olhada nesses filamentos grossos, como eu disse, ele é formado por moléculas de miosina. As miosinas, elas se entrelaçam na sua cauda e elas têm uma região flexível, que é uma região de dobradiça, uma região que consegue dobrar para frente e para trás, de acordo, como se fosse uma dobradiça de uma porta, através do seu movimento. Na ponta dessas miosinas, dessas caudas, eu vou ter cabeças de miosina, e os filamentos grossos vão ser formados por várias e várias unidades de miosina, e, portanto, apresentando várias cabeças de miosina ao longo da sua estrutura, né? Dando sustentação para esses filamentos grossos, aqui eu vou ter proteína, né? Formando a linha M, que permite que esses filamentos apresentem, né, uma posição pré-determinada, que eles também tenham uma distância entre elas para que esses filamentos não se sobreponham diretamente uns sobre os outros. Os filamentos finos, eu vou ter aqui nesses filamentos finos, né? Filamentos de actina, filamentos de actina que são formados por monômeros de actina. Os monômeros recebem o nome de actina G, enquanto os filamentos apresentam o nome de actina F. Eles são presos nas extremidades pelo disco Z, onde eu também tenho ancorado aqui a proteína titina, que vai interagir com os filamentos de miosina.
fazendo com que eles retornem em posições originais. E enrolado ainda nesses filamentos de actina, eu vou ter as proteínas reguladoras, tropomiosina, que são uma molécula em feixe, e a troponina, que vai estar interagindo com a actina e a tropomiosina. Então, quando a gente olha esse músculo esquelético, a gente vê que ele é formado de tecido conectivo, fascículos musculares, vasos sanguíneos e nervos. Esses fascículos musculares são formados por fibras musculares, que são as células musculares. Essas fibras, né, essas células musculares, elas apresentam o sarcolema, né, que é o meu citoplasma, a minha estrutura de proteínas, vários núcleos e o sarcoplasma. Dentro desse sarcoplasma, eu vou ter ainda o retículo endoplasmático, né, que funcionam ligados ao túbulo T. Eu vou ter as miofibrilas lá no meu citoplasma, que são as proteínas organizadas, mitocôndrias e gânglios de glicogênio, que vai servir como fonte de carboidratos para a célula, para ela poder produzir ATP. Além disso, eu tenho lá, formando as miofibrilas, a troponina, a actina, que forma os filamentos finos, né? A tropomiosina e troponina, proteínas regulatórias, a miosina, que forma filamentos grossos, a titina, que é uma proteína que vai ancorar a miosina, e a nebulina, que vai estar associada à actina. E aí, né? A gente sabe que essas proteínas estão organizadas em repetições, que cada repetição constitui a um sarcômero. Muito bem, vamos entender um pouquinho. A miosina, ela é uma proteína motora capaz de produzir movimento. Então, a cabeça da miosina, quando sofre mudanças conformacionais, ela é capaz de promover o movimento dos feixes que compõem o sarcolema. Cada molécula, né, cada miosina é formada por várias cadeias de miosina que se enrolam uma nas outras. Então, para cada feixe de miosina no sarcolema, eu tenho, na verdade, várias e várias moléculas de miosina que estão enroladas umas nas outras. Elas formam uma cauda longa e no final eu tenho um par de cabeças. Como eu tenho várias cadeias entrelaçadas, eu tenho várias cabeças no feixe de miosina. A região dessas cabeças, ela apresenta movimento, um movimento que a gente chama de dobradiça, porque ele equivale ao movimento realizado pelas dobradiças de uma peça. A cabeça da miosina, ela apresenta duas cadeias. A cadeia pesada, que é o sítio de ligação ATP e a sítio de ligação à actina, e a cadeia leve. Em geral, cada molécula de miosina, né, cada miosina apresenta 250 moléculas de miosina que formam ao que se organizarem, formam os filamentos grossos. Então, eu tenho geralmente 250 moléculas de miosina, né, entrelaçadas, cada uma com com as suas cabeças, né? Com duas cabeças, e ao final, então, eu vou ter aí várias cabeças de miosina para promover o movimento e a capacidade motora da miosina. A actina, ela já é formada por filamento, ela forma os filamentos finos. A cada actina é formada pela união de várias actinas G. Essas actinas G se unem, polimerizam para formar a actina F, que é uma soma das bolinhas de actina G ao longo de uma fibra. Duas cadeias Fs, elas vão se enrolar e vão formar o filamento fino. Então, eu pego várias actinas G e vou misturando elas. Ao final, eu vou ter uma cadeia, né, um colarzinho de actinas G. Eu enrolo duas delas entre si e aí eu formo a cadeia F da actina. Então, vamos lá. Olhando melhor, né, mais proximamente para o meu sarcômero. Lembrando, né, a gente vê esses filamentos grossos e finos de uma fibrila formando um padrão. Para cada região desse padrão, a gente fala que tem um sarcômero. Existe uma repetição estrutural de como esses filamentos finos e grossos vão se repetir. O disco Z, né, ele é formado
é uma região, né? Um sarcômero é formado por dois discos Z, então daqui até aqui eu tenho um sarcômero. Então tudo que está entre esse disco Z e esse disco Z é um sarcômero, né? E eu tenho nele, ancorado nesse disco Z, os meus filamentos de actina e os filamentos de tinina, tudo bem? Então eu tenho aqui essa região de zigue-zague, que vai fazer a estruturação do meu sarcômero, e deles eu tenho sustentando os meus feixes de actina. Na minha banda I, eu vou ter a região mais clara, quando eu vejo na microscopia, né? Ela vai estar presença de filamentos finos, e cada uma dessas partes vai ser pertencente a um dos sarcômeros. Então, essa parte da banda I pertence a esse sarcômero, esta parte da banda I apresenta-se a esse sarcômero. Na zona H, eu vou ter a região central, né, da minha zona mais escura, da minhas bandas mais clara. Ela vai ter aqui a linha M e ela vai ter aqui nas extremidades a presença da miosina. É claro que eu vou ter uma região aqui onde eu intercalo a quitina, a miosina, onde elas se intercalam e interagem. Tudo bem? Na banda I, eu vou ter apenas actina. Na banda H, eu vou ter apenas miosina. Na linha M, eu vou ter aqui miosinas ligadas com proteínas acessórias que vão ajudar elas a se sustentar. E na banda A, eu vou ter aqui a sobreposição de actinas e miosinas. São regiões onde elas se interagem de modo constante. Tudo bem? E aí, o que que acontece, né? Numa contração muscular, por que que o meu músculo contrai? Porque durante a contração muscular, eu tenho o deslizamento da actina sobre a miosina. Então, durante a contração muscular, essas minhas fibras contráteis, elas deslizam uma sobre a outra. Então, a minha actina, ela anda, né? Ela traz a miosina através do movimento de suas cabeças. Ela empurra a actina para dentro, encurtando a fibra, e durante o relaxamento, essa actina volta para sua posição original. Então, eu começo a ver um movimento de encurtamento, que é a contração, relaxamento, é, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Isso promovido por quê? Pela deslizamento da actina sobre a miosina, o que modifica, né, o comprimento do meu sarcômero. Então, toda vez que eu contraio o sarcômero, o meu músculo está contraído. Toda vez que o sarcômero volta para o tamanho original, eu tenho o meu músculo relaxado. Tudo bem? E o que que vai resultar nesse processo da actina, né? Promover o encurtamento, né? A miosina promover o encurtamento do meu músculo, fazendo a movimentação, o deslizamento da actina sobre si. Os eventos na junção neuromuscular são os mais importantes. Então, eu vou ter um disparo do neurônio, o neurônio vai vir com seu potencial de ação ao longo do axônio, e quando chegar lá no final da junção neuromuscular, onde eu tenho lá os axônios terminais sobre a placa motora, ele vai liberar o neurotransmissor vai fazer com que cálcio seja liberado no interior da, da célula muscular, e esse sinal de cálcio vai disparar a minha contração. Tudo bem? Então, o que que acontece? Primeiramente, num estado relaxado, o que que é? Quando o meu músculo está relaxado, a actina está lá, a cabeça dela não consegue ter contato com a actina, pois a tropomiosina forma uma barreira que impede que a cabeça da miosina se ligue à molécula de actina. Então, nesse momento em que meu músculo está relaxado, a tropomiosina, o fio de tropomiosina está no meio do caminho e ele impede, né,
que a actina e miosina façam interação. Uma vez que esse cálcio, né, ele adentra dentro do músculo, através da liberação do impulso do neurotransmissor, então o neurotransmissor liberado pelo neurônio, ele se liga no canal de cálcio, esse canal de cálcio abre, cálcio entra, esse cálcio no citoplasma eleva, além disso, o cálcio do retículo endoplasmático vai ser liberado ainda mais, vai liberar um monte de cálcio do retículo endoplasmático, do meu retículo sarcoplasmático, né, porque é músculo. Esse cálcio liberado, ele se liga na troponina e ativa a troponina. Ao se ligar, a troponina afasta a tropomiosina e permite que a cabeça da miosina agora entre em contato com a actina, tudo bem? Então, eleva-se o cálcio dentro da fibra muscular, o cálcio ao se ligar à troponina desloca a tropomiosina e permite que a cabeça da actina se ligue a, a cabeça da miosina se ligue à actina. A miosina vai primeiro ligar de maneira bem forte com a actina. E aí, através do movimento da cabeça, eu vou ter os deslizamentos. A gente vai ver agora cada etapa desse deslizamento, tudo bem? Então vamos lá, vamos imaginar que já teve o disparo do neurônio, já teve o aumento do cálcio intracelular, o cálcio já tirou a tropomiosina do caminho e agora a actina e a cabeça da miosina podem interagir. A primeira parte que a gente chama é o estado rígido. Quando a cabeça da miosina é liberada e ela pode entrar em contato com a actina, elas se ligam, né? A minha cabeça da miosina e a actina se ligam fortemente, tudo bem? Então, entrou o disparo do neurônio, aumentou a quantidade de cálcio, o cálcio ligou na troponina, a troponina retirou a tropomiosina do caminho, aí o que que acontece? A cabeça da miosina interage fortemente com a actina. Isso a gente chama de estado rígido. Aí vai acontecer o primeiro passo para ver a contração. O primeiro passo é o quê? Vem uma molécula de ATP e se liga na cabeça da miosina, fazendo com que a miosina solte da actina. Então, esse é o primeiro passo. Eu tinha lá actina e cabeça de miosina ligadas fortemente, o ATP se ligou à cabeça e fez com que essa cabeça de miosina se soltasse. No segundo passo, a miosina, ela tem uma atividade, né, de ATPase, ela quebra ATP. Ela tira um fosfato do ATP, transformando em fosfato inorgânico e ADP, e a energia que ela libera faz com que ela interaja de novo com a actina, no que a gente chama de posição engatilhada. É como se ela puxasse essa cabeça para trás e interagisse com a actina. Tudo bem? Agora, essa interação com a actina novamente, ela é uma interação fraca. Então, ela está como se estivesse escorada com a actina. Então, olha o que aconteceu. Elas estavam ligadas fortemente, aí entrou o ATP foi quebrado, fez ela se mover e colocou ela numa posição engatilhada. Só que agora essa posição engatilhada, ela é uma ligação fraca, tudo bem? No terceiro passo, o influxo contínuo de cálcio, né, movimenta a minha célula e faz com que ela, né, jogue a minha actina para frente. Então, ó, ligação do cálcio à troponina, libera a tropomiosina, que libera a actina, a miosina interage fortemente com a actina, a liberação do fosfato move a cabeça, e aí a minha célula fica lá no movimento de engatilho. E aí ela joga a minha cabeça para frente. Quando a miosina libera esse ADP, a miosina volta para a conformação inicial e aí o que que acontece novamente? A fibra anda e a miosina volta para a posição de ligação forte. Tudo bem? Então vamos lá.
No meu estado rígido, cabeça da miosina está fortemente ligada à actina G. Elas estão lá interagindo de uma maneira forte, mas a Laís ainda tem uma molécula atrapalhando elas. A ligação do ATP na cabeça da miosina solta a miosina da actina. Então, houve liberação. No segundo passo, a miosina hidrolisa o ATP e a energia liberada coloca a cabeça da miosina numa posição de gatilho. Então, ela está esperando aqui. Essa interação ainda é fraca, está fracamente ligada. No terceiro passo, eu tenho entrada, né, liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Esse cálcio liga na troponina, tira a tropomiosina do caminho, liberando a quitina. A miosina agora interage fortemente com a quitina. Quando essa miosina quebra o ATP, ela joga a cabeça para frente e arrasta consigo a quitina. Então, ela empurra a quitina. E aí, eu tenho o encurtamento da fibra. Tudo bem? Depois, essa miosina vai liberar o ADP e ela vai voltar na conformação inicial e vai restabelecer o estado de rigidez. A tropomiosina desce e aí elas ficam ligadas fortemente novamente, só que impedindo o seu movimento para frente. Tudo bem? O que que aconteceu lá então? Olha o que que aconteceu. Na minha placa motora, né? Eu tenho lá os axônios terminais chegando, o potencial de ação foi percebido para cá, né? Ele veio vindo lá no meu neurônio. E aí, quando ele chegou aqui na extremidade, ele abriu o cálcio do neurônio e o meu neurônio liberou acetilcolina. Lá na minha junção, na minha placa motora, na célula da muscular, eu tenho lá minhas depressões, né? Minhas invaginações, e eu tenho um monte de receptor de acetilcolina que permite a entrada do sódio. Quando o sódio entra, né, ligou aqui a acetilcolina, quando o sódio entra, esse sódio muda o potencial de membrana, esse potencial de membrana é passado, esse potencial de ação, ele é conduzido pela membrana da fibra muscular e ele vai fazer com que todo o cálcio do retículo endoplasmático seja liberado. Quando esse cálcio é liberado, vai acontecer o processo que a gente viu anteriormente. As cabeças que estavam fortemente ligadas, elas vão afastar, né? A tropomiosina vai sair do caminho, a troponina vai se ligar ao cálcio e vai tirar a tropomiosina do caminho, a minha cabeça da miosina vai poder fazer uma interação com as minhas células, com a quitina. Quando ela saltar o ADP, ela vai fazer o movimento de trazer a troponina para frente, e isso vai fazer com que a quitina seja deslocada lá do caminho dela, que elas deslizem umas sobre as outras, tudo bem? E aí, determinando a minha contração muscular, porque esse sarcômero ele vai ficar menor. Quando tiver o relaxamento, esse sarcômero, essas fibras voltam para o seu lugar. Tudo bem? Muito bem. Seguiremos então. Muito bem, seguiremos, mas gostaria antes de seguir, né? Acho muito importante a gente entender essa contração muscular desde o seu princípio. Então, gostaria antes de seguir para falar de energia que a célula muscular usa, retomar mais uma vez, né? Se vocês me permitirem, a contração muscular. Então, vamos lá. Vou voltar aqui alguns slides só para lembrar de como é feito o nosso sarcômero, né? Então, o nosso sarcômero, nós temos lá os filamentos grossos, feitos de miosina, os filamentos finos, feitos de actina, e eles têm uma região onde eu tenho a sobreposição de um sobre outro. Então, eu tenho aqui miosinas e actinas interagindo umas sobrepostas às outras. Tudo bem? Neste sentido, nós temos lá a tropomiosina impedindo, né, que actina e miosina interajam na região correta, e quando eu, né, então eu tenho lá essa
proteína regulatória, impedindo que a interação entre miosina e actina aconteça de maneira excelente. E eu tenho nesse também como proteína regulatória a troponina, que pode receber cálcio na presença desse importante íon. Então, num primeiro momento, eu tenho lá a actina, o filamento de miosina ligado fortemente à actina, a gente chama isso de estado rígido. As cabeças da miosina estão fortemente ligados a uma das regiões da actina, mas ainda não é a região ativa da actina, tá? A região da ativa está coberta pela tropomiosina. Aí, um ATP se liga na cabeça da miosina. Este ATP faz com que a cabeça da miosina saia da posição de fortemente ligada, então ela se solta da actina e, num segundo momento, esta miosina hidrolisa o ATP, ficando na forma de ADP e fosfato inorgânico. Fosfato vai ser liberado, né? Fosfato e ADP permanecem ligados ali na minha miosina. Esta quebra de fosfato, né, do fosfato do ATP, transformando ADP em fosfato inorgânico, faz com que a cabeça mude de posição e ela interaja numa região à frente da actina. A gente chama isso de posição engatilhada, tudo bem? Esse tipo de ligação é fraca. Com a liberação do cálcio, o cálcio se liga à troponina, a troponina tira a miosina do caminho, e aí agora a cabeça da miosina, né, libera a saída da tropomiosina, libera a actina, e agora a miosina volta a interagir fortemente com a actina, só que agora numa região melhor de interação, que era a região que era ocupada pela tropomiosina. E aí, a liberação do fosfato pela miosina faz com que o movimento aconteça e ela força a actina para frente. Esse movimento faz com que uma fibra deslize sobre outra e isso encurta o meu sarcômero. A seguir, a miosina libera o ADP e ela volta à conformação inicial. A tropomiosina também volta na região inicial, e aí ela se liga novamente à quitina numa ligação forte. Então, olha que processo coordenado extremamente bonito. Eu tenho cabeça da miosina ligada à quitina, numa região forte, mas eu tenho aqui a tropomiosina, não permitindo que a miosina interaja na posição certa da actina. Aí eu vou ter lá liberação de ATP, o ATP liga na cabeça da miosina, traz ela para trás e faz com que ela interaja numa parte à frente da actina. Essa ligação agora é fraca. A miosina, né? Aí eu vou ter liberação do cálcio no interior da célula, esse cálcio vai ativar a troponina e a troponina vai tirar a miosina do caminho, liberando a actina na sua melhor posição. Quando essa troponina, né, essa actina fica livre, a miosina volta a interagir com ela fortemente, só que agora na posição ideal. E quando ela liberar o fosfato que ela estava prendendo, isso gera mais energia e ela desliza, ela joga a actina para frente, fazendo com que uma deslize sobre a outra. Esse movimento encurta o meu sarcômero e eu vou ter a contração muscular. Depois a miosina libera o ADP, faz com que ela volte para a conformação inicial, a tropomiosina volta à sua posição, e aí a cabeça interage novamente fortemente com a quitina numa posição não favorável, tudo bem? E aí é o estado de rigidez novamente. Para tudo isso acontecer, eu tenho lá o neurônio, né? Que disparou um potencial de ação, veio com potencial de ação através do seu axônio. Esse potencial de ação liberou cálcio na fenda, o cálcio interagiu com o seu. Cálcio não, perdão. Liberou acetilcolina, né? Liberou neurotransmissor. Então, o neurônio liberou neurotransmissor através da entrada do cálcio. É isso que eu quis dizer.
Cálcio entrou dentro do neurônio. Esse cálcio fez com que o neurotransmissor fosse liberado na fenda. O neurotransmissor liberado interage com o canal de sódio da célula muscular, entra um monte de sódio dentro da célula muscular, isso dispara um potencial de ação muscular. Esse potencial de ação faz com que uma porta, né, um canal de cálcio dentro do retículo plasmático seja aberto e aí o cálcio é liberado para dentro da célula. Esse aumento do cálcio ativa a troponina, que tira a miosina do caminho e permite que a minha cabeça da miosina faça o processo de deslizamento das fibras. Tudo bem? É bem interessante notar também que ATP, ele se mostrou essencial, né, como fonte de energia, a quebra do ATP, para a contração muscular. Então, toda vez que seu músculo está em repouso, ele vai pegar a sobra desse ATP, ATP é uma molécula importante que ele vai usar, e ele vai guardar, né, esse ATP na forma de fosfocreatinina. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o fosfato do ATP que está sobrando, ligar na fosfocreatina. Quando você precisar de energia, ele vai tirar esse fósforo da creatinina, colocar no ADP e gerar agora ATP necessário para sua contração muscular. Ele guarda na forma de fosfocreatinina porque é uma forma mais estável, tá? E ela é facilmente convertida em ATP quando for necessário. Muito bem. É claro que meus músculos esqueléticos, eles podem apresentar fadiga muscular. Eles podem apresentar um processo de contração em que eu mantenho a contração, eu não retorno ao relaxamento, mas eu não consigo segurar as proteínas durante muito tempo nessa posição e a minha célula vai poder entrar no que a gente chama de fadiga muscular. Uma coisa interessante que acontece, né, é que os estímulos musculares, eles podem ser sobrepostos. Eu posso somar estímulos para aumentar a força de contração. Então, imagina que eu quero apertar vagarosamente ou quero apertar forte a minha mão. O que que acontece? O meu sistema nervoso dispara lá os seus sinais, o potencial de ação viaja pelo neurônio. Quando chega lá no final, o cálcio entra dentro do neurônio, libera acetilcolina. Acetilcolina interage com a célula muscular, faz entrar sódio, a mudança do potencial de membrana do músculo faz com que seja liberado cálcio dentro da minha célula muscular, e esse cálcio vai permitir que a miosina com ATP e actina façam o deslizamento da fibra e o encurtamento e a contração. Como eu estou fazendo vários seguidos movimentos, eu consigo aumentar a minha força de contração, porque eu vou manter maior tempo e mais vezes esse estímulo da miosina empurrando a actina. Toda vez que a actina tenta voltar um pouco, eu faço ela voltar novamente através do estímulo contínuo. Isso aumenta a força de contração. Claro que se eu tiver muitos estímulos seguidos, eu entro numa tetania, que é uma fadiga, uma impossibilidade da minha contração ocorrer devido à exaustão causada pela hiperestimulação. Tudo bem? Quando a gente vai olhar o músculo, né, ele é formado por múltiplas unidades motoras, ou seja, eu tenho um nervo motor associado, vários nervos motores, né, neurônios um, 2 e 3, eles formam ao conjunto desses três neurônios formam um nervo motor, e esse nervo motor vai se ramificar e estimular várias fibras musculares dentro de um mesmo músculo. Tudo bem? E a contração do músculo liso? Como que é o músculo liso? O músculo liso, ele pode ser, né, aparecer, ser unitário ou multiunitário. O que isso significa? Eu posso ter as células do meu músculo liso interconectadas, onde o estímulo das células superficiais pelas varicosidades vão fazer com que o estímulo propague para as outras células. Então, o estímulo direto entre neurônio e células acontece nas células superficiais e elas
retransmitem essas alterações para as demais células ramificadas, né, que estão juntos numa mesma unidade, ou cada célula pode ter que ser estimulada pelas diferentes varicosidades. Aqui eu tenho as varicosidades em cima de uma sequência de células e essas células propagam um sinal para as células de baixo. Aqui, cada célula individual vai ser estimulada pelas varicosidades de maneira independente. Quais são as diferenças entre o músculo liso esquelético e o músculo liso? Os músculos lisos, eles operam em uma faixa de comprimentos, então eu tenho músculos lisos que fazem contrações grandes, contrações pequenas, tenho músculos lisos que são mais lentos na contração ou mais rápidos, né? Eu posso ter, dentro de um órgão, né? Músculos lisos em posições diferentes. Geralmente nos músculos esqueléticos as fibras estão na mesma direção, no músculo liso não. Eu posso ter no meu estômago, por exemplo, faixas na horizontal, faixas na transversal, faixas musculares na vertical, né? O músculo liso geralmente ele contrai e relaxa muito mais vagarosamente do que o músculo esquelético. Músculo esquelético, contração rápida, músculo liso, contração lenta, né? O músculo liso precisa de menos energia, né? E ele pode manter um determinado grau de tensão, então ele pode se segurar naquela posição por maior tempo, tudo bem? Eles, em geral, são células mais menores e mononucleadas, enquanto nos músculos esqueléticos a gente sabe que é multinucleada. Eu não tenho organização em sarcômeros, né? Então eu tenho lá actina e miosina interagindo, mas eu não consigo definir regiões de interação, então eles não estão organizados em sarcômeros, né? No músculo liso, o cálcio necessário para a contração, ele vem de fora da célula, ele não está preso dentro do retículo endoplasmático, tudo bem? Ele vem do líquido extracelular e uma fração dele vem do retículo endoplasmático, enquanto no músculo esquelético, todo o cálcio vem de dentro da própria célula muscular, aqui no músculo liso não. Eu tenho liberação de cálcio dentro do músculo liso e uma parte vem do líquido extracelular, tudo bem? Então, quais as principais diferenças? As principais diferenças na contração do músculo liso, cálcio de fora entra na célula, esse cálcio de fora, ele altera também, ele coordena a liberação de mais cálcio do retículo endoplasmático, essa soma de cálcios de fora, vindo do líquido extracelular e do retículo endoplasmático do músculo liso, elas interagem com uma proteína chamada calmodulina. A calmodulina ligada ao cálcio vai ativar enzimas que vão fazer com que haja a contração muscular, em que a miosina faça o deslizamento sobre a actina, né? Que a actina deslize sobre a miosina através da cabeças da miosina, promovendo a contração do músculo liso. E como é feita a retirada? Depois que eu tenho lá a liberação, né, da minha, que eu já fiz a minha contração, eu tenho lá fosfatases, né, eu tenho enzimas que tiram o cálcio da calmodulina, esse cálcio é armazenado de novo no retículo endoplasmático ou jogado para fora da célula através de uma bomba que coloca sódio para dentro e cálcio para fora. Tudo bem? Outros sinais para a contração do músculo liso são os nervos simpáticos e parasimpáticos e hormônios, e às vezes a própria célula ao lado também determina a contração através da liberação de estaminas. Então, eu tenho diferentes, além do cálcio entrando, eu tenho sinais de outros sistemas, né? Então, eu tenho lá sinais de acetilcolina, né? E noradrenalina, que fazem com que o meu músculo liso também contraia, assim como alguns hormônios também têm essa capacidade. Tudo bem? Outra coisa interessante. Quando a gente fala de troponina, né?
A troponina não existe no músculo liso. Os músculos lisos não precisam do controle da troponina, né, para fazer a interação entre miosina e actina. A tropomiosina não é uma barreira no músculo liso, tudo bem? Então, o que a gente vê é que o cálcio inicia a contração, mas ela não precisa da troponina como molécula mediadora do processo, tudo bem? Já no coração, eu tenho a troponina, só que a troponina da coração, ela precisa de apenas um cálcio para poder fazer o trabalho dela, para ser ativada. Enquanto no músculo esquelético eu preciso de duas moléculas de cálcio para cada molécula de troponina. O músculo esquelético, né, do coração, do cardíaco, ele é regulado pelo sistema nervoso, né? Ele tem comandos de contração dados também por nodos presentes no próprio coração, células presentes no próprio coração, e além disso, essas células elas apresentam justões comunicantes. Uma célula cardíaca está interagindo diretamente com a outra através de proteínas que formam um canal, e isso permite que elas se comuniquem de maneira elétrica e química. Tudo bem? Então, essa foi a nossa fisiologia musculoesquelética. Falamos aí, agora você entender um pouquinho melhor como acontece a contração muscular, né? E falamos também um pouquinho de quais diferenças da musculatura lisa, né? Um músculo que não tem, né? Não precisa de troponina, não tem ausência de troponina, que usa cálcio de fora do sistema, de fora da célula e cálcio interno para contrair, enquanto no músculo esquelético todo o cálcio é do interior da própria célula, e terminamos falando do coração, que tem as suas particularidades, como células que disparam potencial de ação dentro do próprio coração. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia cardíaca e a gente vai entender como o seu coração faz o processo de contração muscular, tá bom? O professor Marcelo deseja para vocês ótimos estudos, excelente formação para vocês.